quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor. Aos nossos amigos que têm sempre visitado a nossa página, Assembleia de Deus Sem Barreiras, que têm curtido ali, têm lido as nossas mensagens, ouvido as nossas gravações. A você eu quero deixar o meu forte abraço. Dizer que é uma página feita para todos aqueles que servem a Deus ou que querem uma mensagem quentinha do céu. Eu quero dizer para os amados irmãos que essa mensagem qual eu irei trazer pode falar ao teu coração, sim, porque é uma mensagem feita para todo aquele que serve a Deus em espírito e verdade. Eu peço que você medite nesse versículo. Você encontra no livro de Josué 21:45, que diz assim: nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Amados, é uma palavra de vitória, né? É uma forma de te animar acerca das promessas de Deus. Se Deus ele te fez uma promessa, tenha certeza que vai se cumprir sim. Nem que para isso ele tem que usar outros meios. Mesmo que os meios que Deus venha usar não seja aquele que você está acostumado, a ver. Mas uma coisa eu tenho por certo a dizer: Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. E tudo que vem acontecer, com certeza é permissão de Deus. Há umas 2 semanas atrás, eu comecei a passar por um processo nas mãos de Deus. Eu comecei a sentir fortes dores, mesmo na presença de Deus, servindo a Deus em espírito e em verdade, mesmo buscando a presença de Deus com intensidade, orando pelas madrugadas, participando de campanha, presente nos cultos. Mas talvez isso ainda era pouco para Deus. E há umas 2 semanas atrás eu comecei a sentir fortes dores. E muitas vezes eu tinha fortes hemorragias. E eu achava que era normal. E em meio a essa situação dessa hemorragia, eu tive a visita de um anjo do Senhor pela madrugada. Esse anjo falou que ele começou a alisar minha barriga e falou: olha, Paula, esse bebê não está dentro do útero, está nas trompas. Eu tinha certeza que era o meu esposo que tinha falado aquilo pra mim, A voz era nítida, a presença era real. E logo pela manhã eu perguntei ao meu esposo: você falou comigo pela madrugada? Você alisou a minha barriga? Falou alguma coisa? Ele: não. Mas quando Deus fala contigo, você sabe que é Deus. Por mais que você fica procurando explicações para as coisas, o Senhor ele não traz confusão. Então, no dia seguinte, eu fui para a escola bíblica. Lá na escola bíblica, eu comecei a passar mal. Esperei terminar a escola bíblica, meu esposo me levou para a UPA. Os médicos do UPA me fizeram várias perguntas. Se eu estava grávida, eu falei que não. Claro, eu não sabia. Voltei para casa. No dia seguinte, eu fui novamente para o culto. Lá tornei a passar mal. Parar na emergência do Luiz Eduardo. E o médico me pediu um ultrassom com emergência. Porque, urgência, Porque estaria difícil diagnosticar alguma coisa devido à hemorragia. Eu fiz a ultrassom no dia seguinte. Antes de fazer o ultrassom, eu fiz o teste de gravidez por influência do meu esposo. E no dia seguinte que eu fui fazer a ultrassom, eu já estaria sabendo que eu estaria grávida.
Mas por ser mãe, muitas das vezes, eu tinha quase que certeza que não era uma gravidez. E aí eu fiz aquela ultrassom. Na sala de ultrassom, a médica chega pra mim e fala: olha, aqui estão os batimentos cardíacos do bebê. Eu ouvi, coisa mais linda. Mas esse bebê está fora do útero. Você tem uma gravidez ectópica, uma gravidez rara. Acontece raramente com algumas mulheres. E é uma gravidez de alto risco, tanto para você quanto para o bebê. As possibilidades de vida para a criança é mínimas possíveis mesmo. É quase que impossível. Devido à hemorragia, eu estava correndo risco de vida. Ali eu fiquei chocada, porque o meu esposo queria muito aquele bebê. No dia anterior de descobrir que estou grávida, ele ficou eufórico, cheio de felicidade. No dia seguinte, eu descubro que eu tenho que tirar o bebê. Então, assim, foram muitas emoções. E também muita cobrança de Deus. Porque eu cheguei a pensar assim, se eu sirvo a Deus em espírito e verdade, se eu estou sincera com Deus, com certeza eu acho que tua mãe ele vai responder. Clamei. Eu clamei. Eu caía de joelhos, chorando, pedindo socorro de Deus, porque eu não queria filho. Mas já que eu estava grávida, eu também não queria perder. Eu fui parar ali naquele hospital, com encaminhamento da ultrassom, que era uma gravidez de alto risco. E ali eu fui consultada por uma ótima médica, onde ela me aconselhou a retirar aquele bebê urgente. E as minhas lágrimas, sabe, corriam. Porque era um pedacinho meu, do meu companheiro, que estaria indo embora. Mal tinha chegado. Eu já estaria indo embora. E antes de ir para o centro cirúrgico, eu falei: Deus, não deixa, Pedro. Tu tem o poder de colocar essa criança dentro do útero. Tu tem. Isso para ti não é nada. Mas Deus não tinha propósito naquele bebê. Ali eu fiquei de observação em um quarto, numa sala de preparo, vendo pessoas ali com muitas dores para ter bebê. Comecei a tranquilizar aquelas mulheres falando de Jesus. Logo em seguida mostrei a cirurgia que eu tenho na minha perna devido a uma outra experiência forte que eu passei com Deus. E ali passando fé para aquele povo que estava desanimado, falando de Jesus. Depois de 3 horas e meia ali naquela sala de preparo, fui encaminhado para o centro cirúrgico. Onde ao chegar no centro cirúrgico, aquela médica que abriu, que fez a minha cesariana, também foi a médica que fez a cirurgia da minha perna há 13 anos atrás. E aquela mulher trouxe à tona a minha história, contando meu testemunho para aquele médico, para aquela equipe médica. Eu estava em um processo celestial de maneira que eu não estava entendendo, questionando muito a Deus o porquê. A única coisa que eu posso dizer hoje com clareza é que Deus tem propósito em tudo. Não cai uma folha de uma árvore se não tiver permissão de Deus. E quando eu saí daquele centro cirúrgico, já tinha tirado o bebê. Eu fui para um quarto na obstetrícia, onde ali encontrei pessoas e o Senhor mandava orar, falar de Jesus, contar meu testemunho para aquelas pessoas. E eu não queria fazer nada disso porque eu estava muito triste com Deus. Apareceu uma senhora de Nápoles. Essa senhora puxou a cadeira, sentou perto de mim
e falou: tu tá aqui por uma permissão de Deus. Eu fiquei sem palavras. Porque naquele momento eu não queria explicação porque eu estava ali, porque eu já sabia. Muito chateada comigo, o porquê de tudo isso, querendo uma explicação sem ter. Aquela senhora começou a falar da vida dela pra mim. Aquela senhora falou que tinha 2 anos que não conseguia andar direito, porque passou a ter um problema nos pés, onde não estava aguentando mais tocar no chão, estava dando mancando, muito difícil, não ia mais para a igreja, não fazia mais a obra de Deus. Aquela mulher começou a falar tanta coisa da vida dela e eu só triste, amargurada ali, sem poder levantar, se recuperando daquela anestesia. Depois aquela mulher vira para mim e fala: olha, Deus tem propósito em tudo. E naquele momento Deus sabia que eu só estava comunicando com Deus pelas lágrimas. Não pela perda de ser uma criança tão pequenininha, 2 meses, mas porque mesmo pequena já fazia parte dos meus sonhos. Mesmo tão pequena, já fazia parte das promessas de Deus. E ali aquela mulher falando tanto dos problemas dela e eu preocupada comigo. O Senhor chegou para mim e falou: olha, ora por ela. Eu falei: não acredito. Eu estou numa situação dessa e Deus ainda manda orar por essa mulher. Não vou orar. E eu fazia de tudo para não ouvir o que aquela mulher falava e mesmo assim ela continuava contando detalhes da vida dela, do que ela fazia antes para Deus, quando ela não tinha aquela enfermidade nos pés e tal. E o Senhor voltava a falar comigo novamente: ora por ela. Eu deitada, olhei para ela e falei bem assim: posso orar por você? Ela falou: pode. Ela falou: já sabia que seria comigo, porque Deus falou. E aí tinha um álcool assim perto. Eu senti de Deus me pegar aquele álcool, orar e derramar sobre o pé dela. E assim eu fiz. Falei: Deus, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito na minha vida. Que não seja um simples álcool, mas que o Senhor derrame o teu sangue sobre esse álcool. E ao derramar no pé da tua serva, no céu o Senhor ministra cura, porque é o Senhor, o dono da cura, neste lugar. E eu derramei, aquele álcool nos pés daquela senhora. E aquela mulher cheia de Deus, glorificava. Eu falei: eu fiz o que tu mandou. Agora é pro Senhor. Voltei a deitar porque eu estava muito mal, me recuperando das dores, da cirurgia. E dormi, fui dopada por alguns remédios e dormi. Quando eu acordei, aquela pessoa, aquela senhora já tinha falado pro corredor inteiro que Deus tinha curado ela, que tinha quase 2 anos que ela não pisava direito, ela não sabia mais pisar com os 2 pés direito, porque há 2 anos ela estava totalmente enferma. Eu tinha ido em vários médicos, gastava dinheiro. E ali o Senhor deu a cura. Quando ela chegou para mim, cheia de alegria, para falar que Jesus tinha curado ela, eu falei: amém. Mas dentro de mim eu falava: Jesus, o Senhor também resolveu a minha causa. E
muito amargurada ali naquele momento. Aquela alegria daquela mulher era dela, não era minha. Eu não me abalei com isso. Comecei a falar de Jesus para todos aqueles que eu encontrar, falar, já que eu vou falar, o que Deus falava, fala. Mas a dor da perda era grande, era insubstituível. Aí até chegou uma pessoa, uma outra senhora naquele hospital, que tinha perdido o filho na hora de nascer, foi uma cesariana. E aquela criança morreu. Aí foi quando eu senti Deus falar comigo. Qual o problema, mãe? O seu, que mal estava formado, ou daquela mulher que já estava prestes a nascer? Aquela mulher sonhou cada mês o rostinho daquela criança. Aquela senhora fez um enxoval pensando naquela criança e hoje se encontra ali triste, amargurada naquela cama, vendo todas com seus bebês no colo e não sei. Será que seu problema maior foi ela? E aí eu entendi que nós somos muito ignorantes. Às vezes a gente tem que estar vendo a situação pior que a nossa para gente despertar que a nossa não é nada. E eu cheguei à conclusão que eu fui fazer naquele hospital foi orar. Antes de eu vir para casa, que hoje tem 7 dias que eu estou operada, antes de eu vir para casa, o Senhor mandou fazer uma oração naquele hospital e eu fiz. E quando eu estava orando naquele hospital, eu lembrei das minhas orações que eu faço sempre na minha casa. Eu sempre oro pelo centro cirúrgico, pela emergência, obstetrícia, pediatria, centro cirúrgico, isolamento. Então, assim, muitas das vezes as minhas orações em casa não eram suficientes para Deus operar maravilha e eu tinha que ir lá. Mas eu nunca me coloquei a se levantar aí no hospital como santo. E o meio que Deus encontrou para que eu fosse lá orar, lá dentro, onde vidas morrem, onde pessoas perdem seus entes queridos, onde a enfermidade fala mais alto. Lá dentro era necessário eu orar. E para eu orar, Deus criou uma situação. E eu fui escolhida para ir. E foi eu que tinha que estar lá. E através das minhas orações, o Senhor Deus operou maravilhas. E vai continuar operando sim. Porque aquela oração que eu fiz lá vai estar soando todos os dias no coração de Deus. E a misericórdia de Deus vai derramar sobre aquele lugar, sobre cada vida que entrares, em cada área, em cada ala, em cada setor. Vai ser abençoado pelo poder de Jesus. O anjo do Senhor, o anjo da cura, vai passar a ministrar cada dia ali a cura em vidas. Porque eu fui lá, porque foi eu a escolhida para ir lá. Passei por tudo isso. Por uma mesa de cirurgia que durou 2h30. Tudo isso estava nos propósitos de Deus. E Deus, para realizar o propósito do coração dele, ele move céus e terra. 1 Samuel, versículo 2. 1 Samuel 2:6 diz assim: Deus é o que fere e que sara, desce a sepultura e também faz levantar dela. É o que exalta, mas também é o que humilha. O nosso Deus tem poder na mão de operar as obras de acordo com o teu coração. E mesmo que eu ou você
esteja na presença de Deus. É mais um motivo do Senhor usar aquele que está na presença de Deus, porque está atento à voz de Deus. E hoje que eu estou do lado de cá, analisando a situação, eu falo: Senhor, perdoa as minhas falhas, meus erros. O Senhor tem plano comigo, meu esposo? Tem sim. Mas primeiro tinha uma obra. E Deus é assim. Antes dele satisfazer o desejo do nosso coração, primeiro ele satisfaz o desejo do coração dele, Deus. Antes que ele venha derramar as bênçãos sem medida na nossa vida, primeiro ele se preocupa com vidas que dependem de nós. Eu passei 3 dias naquele hospital. 3 dias falando de Jesus. 3 dias contando testemunhos do que Deus já fez, faz e pode fazer e continua fazendo a nossa vida. Irmãos, ser crente é um desafio. Servir a Deus é estar sempre em prontidão como soldado. Com Jesus não é para entender, é para aceitar. E eu louvo ao Senhor porque eu fui. E aquele anjo que me visitou anteriormente, dizendo que o filho não estaria no útero, estaria, nas trompas, foi uma forma de Deus já me despertar. Quando eu viesse descobrir tudo, eu não ficasse tão surpresa. Porque Ele me avisou antes. Eu e você fazemos parte dos projetos de Deus. Deus, para realizar a vontade dEle, Ele move céus e terra. E é chegado o tempo do Senhor falar, agir, mover, trazer a realidade. O Senhor está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, mesmo que esses adoradores são pessoas que questionam demais, como eu questionei, por que estou aqui, por que aconteceu comigo. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. A cada dia eu me sinto mais perto de Deus pela forma que Ele age na minha vida. Aquele Deus que acalmou as tempestades no passado, Ele continua acalmando a tempestade na nossa vida. A única certeza que eu tenho é que, mesmo que eu passei pela mão do homem naquele hospital, antes de eu passar na mão do homem, eu já estava na mão de Deus. E também tem uma coisa muito, muito linda, dizer que quando eu entrei naquele centro cirúrgico, muito triste mesmo, sem entender por que eu estava ali, para que Deus permitiu uma gravidez, já que essa gravidez não ia à frente. Quando eu olho para o lado, eu vi um leão deitado naquele centro cirúrgico. E eu sabia que aquele leão era a presença do Deus Todo-Poderoso guardando. Eu tenho mais é que agradecer a Deus pelas oportunidades, de ter cada dia experiências novas com Ele, mesmo que para isso tenha que ser na dor. Eu só tenho que agradecer a Ele por tudo. Hoje eu estou viva, estou cheia de saúde, pronta para receber a vitória que Ele tem para me dar. Porque a minha maior vitória está na presença do Senhor, entendendo que em tudo Ele tem um propósito. E não é diferente na tua vida. Alegra-te tão somente.
Se tu está passando por uma enfermidade, Jesus é o médico dos médicos. Se você tem causa judicial e parece não ter solução, Ele é o advogado dos advogados. E se para isso Ele tiver que criar uma tempestade, uma viravolta na tua vida, de maneira que te pegue de surpresa, calma. Ele vai solucionar tudo e você vai entender que tudo é para a honra e a glória do nome do Senhor. Eu tenho certeza que eu tenho muitas experiências a poder descrever aqui ainda, a estar gravando, compartilhando com você. Acredite no Senhor que fez os céus e a terra, né? Que nessa tarde o Senhor esteja entrando no teu casamento, esteja entrando na tua área financeira, na tua área espiritual, que o Senhor venha estar agindo conforme a vontade dEle, não a tua, porque somos falhos, não sabemos nem o que queremos. Uma hora queremos uma coisa, outra. Mas o Senhor sabe o que nós necessitamos. E Ele vai entrar com a dose certa na área em que nós necessitamos. Não te apresse. Confia no Senhor. Deleita-te no Senhor. E Ele satisfará o desejo do teu coração. E que o Senhor possa te abençoar hoje e sempre. Não esqueça de estar sempre visitando a nossa página, ouvindo as nossas mensagens. Que o Senhor venha te abençoar grandiosamente. Fique na paz.